Senhoras e senhores, autoridades presentes, bom dia. Sejam todos bem-vindos ao 11º Encontro Catarinense da Síndrome do X Frágil. A Associação Catarinense do X Frágil é uma associação de pais, profissionais e amigos da pessoa com a Síndrome do X Frágil. É uma entidade de natureza filantrópica sem fins lucrativos, criada em 2001 com o objetivo de divulgar a temática à sociedade, visando aumentar o conhecimento e estimular a investigação sobre a síndrome, e também oferecer apoio e orientações aos portadores e à sua família. Nesse sentido, a Associação Catarinense da Síndrome do X Frágil vem trabalhando com o objetivo de criar um espaço de solidariedade e cooperação mútua para os portadores da síndrome e seus familiares. Divulgar o X Frágil para a sociedade, promover, incentivar e estimular pesquisas, estudos, seminários e palestras sobre esta síndrome. Além disso, desenvolver projetos sociais que propiciem uma melhor qualidade de vida ao portador da deficiência e propor medidas legislativas que garantam os direitos das pessoas portadoras da Síndrome do X Frágil. Esta síndrome é a segunda causa mais frequente de deficiência intelectual, perdendo para a Síndrome de Down, mas é a primeira mais comum quando falamos de hereditariedade. O grau de deficiência intelectual nos portadores desta síndrome pode variar desde os graus mais leves até os mais graves. O presente seminário tem como objetivo debater políticas públicas e fomentar informações sobre aspectos clínicos, genéticos, hereditários, neurocomportamentais e a condição dática pedagógica para garantir com mais qualidade a inclusão dos indivíduos com a Síndrome do X Frágil na sociedade de forma geral. A Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, através da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência, Escola do Legislativo deputado Lício Mauro da Silveira, atendendo requerimento da deputada Marlene Fengler e com apoio da Associação Catarinense da Síndrome do X Frágil, em parceria com a Federação Catarinense das APAES, realizam o 11º Encontro Catarinense da Síndrome do X Frágil. Sejam todos bem-vindos. Convidamos, neste momento, para compor a mesa, as seguintes autoridades: senhora coordenadora técnica da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, Janice Aparecida Steidel Krasniak. Convido senhora presidente da Associação Catarinense do X Frágil, Valquíria Vicky da Silva. Para compor o dispositivo de autoridades, convido a senhora presidente do Instituto Aprendizagem e Desenvolvimento de Araucária, no Paraná, Monalisa Haddad. Senhora presidente da Federação das APAES do Estado de Santa Catarina, Lorena Stark Schmidt. Senhora tesoureira da Associação Catarinense do X Frágil, Ingrid Tremel Barbato. Também convido o senhor Alex Santos, neste ato representando todos os pais das crianças portadoras da Síndrome do X Frágil. Senhoras e senhores, convidamos a todos e todas para que, em posição de respeito, acompanhem a execução do hino nacional.
A liberdade, raios rúgidos, brilhou no céu da pátria nesse instante. Se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com braço forte. Em teu seio, ó liberdade, desafia o nosso peito à própria morte. Ó pátria mãe, idolatrada, salve, salve. Brasil, um sonho intenso, um raio vívido de amor e de esperança, a terra desce. Sem teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, és velho, és forte, envolve do colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza. Terra dourada, entre outras mil, és do Brasil, a pátria amada, dos filhos desse sol, és mãe gentil, pátria amada, Brasil. O cerimonial convida para também compor o dispositivo de autoridades o senhor diretor social da Federação das APAES do Estado de Santa Catarina, Júlio César de Aguiar. A Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina registra e agradece a presença do senhor assessor parlamentar Tiago Torquist, neste ato, representando o gabinete do excelentíssimo senhor deputado estadual Sérgio Mota. Obrigado pela presença. Convidamos, neste momento, para fazer uso da palavra a senhora presidente da Federação das APAES do Estado de Santa Catarina, Lorena Stark-Schmidt. Cumprimentando a presidente Valquíria, cumprimento a todas as autoridades presentes. E quero dizer que todos esses momentos que nós temos sempre nesta casa para capacitar os profissionais que trabalham e lutam todos os dias pelos nossos deficientes intelectuais, sempre é muito importante. Desejo a todos que tenham um dia de muito proveito e lembrem-se que os nossos deficientes precisam do melhor nosso, de todos nós, para que eles e suas famílias tenham uma boa qualidade de vida. Um bom dia a todos e bom trabalho. Convidamos para deixar a sua mensagem a senhora coordenadora técnica da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência, Janice Stedel-Krasniak. Bom dia a todos os presentes. Em nome do deputado Dr. Vicente Caro Preso, que estará conosco no período da tarde, eu desejo a todos os aqui presentes que a gente tenha um bom evento, né? Cumprimento a mesa e quero, assim, fazer um agradecimento especial à doutora Ingrid Barbato pela parceria, pela ajuda, pela correria nesses dias para a gente organizar o evento. A Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência sempre está aberta a todas as temáticas e a temática do X-Frágil é uma temática que temos que debater, temos que levar também, né, doutora Ingrid, para outras regiões, né, Lorena, do Estado de Santa Catarina, para que os profissionais que trabalham com a pessoa com deficiência tenham conhecimento sobre o X-Frágil e possam, assim, dar uma melhor qualidade de vida às pessoas que possuem essa síndrome. Então, em nome do deputado Dr. Vicente Caro Preso e do presidente da Assembleia, Sr. Júlio Garcia, e também da Marlene Flenker, que foi a deputada que propôs a realização deste evento. Desejo a todos uma boa estadia e que possamos aprender muito mais sobre o X-Frágil. Bom dia a todos. Senhoras e senhores, para falar
Em nome de todos os pais das crianças portadoras da síndrome do X frágil, convido para fazer uso da palavra o senhor Alex dos Santos. Bom dia a todos. Eu sou pai de um X frágil. O nome dele é Tauá Stertz dos Santos. Eu só quero dizer que, assim, quem tem um filho, né, com essa síndrome, as pessoas, né, não levam para o outro lado, né, mas sempre ficam questionando e a gente não tem muito como dizer para eles, né, o que ele tem, né, por que ele é assim, né, por que ele nasceu assim. Eu só quero dizer assim, todo mundo que tem um filho com algum problema, que seja X frágil, Down, amem muito seus filhos, de tudo que eles querem, dentro do possível, porque assim a gente leva isso para o resto da vida, o que a gente faz aqui, tá bom? Tenha um bom dia. Neste momento, convidamos para fazer a abertura oficial e dar as boas-vindas a senhora presidente da Associação Catarinense do X Frágil, Valquíria Vick da Silva. Bom dia a todos. Sejam todos bem-vindos ao 11º Encontro Catarinense da Síndrome do X Frágil. Estamos muito felizes com a presença de todos vocês nesse evento, que foi executado com tanto amor, carinho e dedicação pelas nossas grandes colaboradoras, doutora Ingrid Tremel Barbato, geneticista, fundadora da associação, a qual abdica do seu tempo para ajudar a associação, doutora Simone Carla Ecker-Market, fonoaudióloga, duas mulheres incríveis que buscaram meses, recursos e afins para que esse evento hoje se concretizasse. Então, a nossa gratidão a vocês duas e as demais pessoas que estão envolvidas por trás também. Hoje nós teremos uma convidada internacional muito especial, considerada a maior pesquisadora na área do X frágil, que vem pela segunda vez em nosso encontro, a doutora Randy Hungerman. Teremos também nesse encontro médicos como o Dr. Fernando Cini, neurologista, Priscila Bernardi, geneticista, especialistas em reprodução assistida, como a doutora Kazuya Harad Ribeiro, Dr. Ricardo Nascimento, Dr. Ciro Martinhago, o laboratório Neurogene com suas biólogas, psicopedagoga especialista em inclusão, doutora Mona Lisa Haddad, entre outros. Queremos agradecer ao ex-deputado senhor Edilson Andrino. O mesmo teve autoria da Lei número 14.783, lei a qual estabelece como Dia da Conscientização do X frágil, dia 22 de setembro. A mesma lei estabelece também o período de 22 a 28 de setembro como a Semana Estadual de Estudos e Conscientização da Síndrome do X frágil. Nossos agradecimentos também à deputada Marlene Fengler, junto à Escola do Legislativo, à Comissão da Pessoa com Deficiência, deputado Vicente Caro Preso, em especial Janice Krasniak, que não mediram esforços para abrirem as portas desta casa, mostrando profissionalismo, dedicação e sensibilidade. Agradecemos também a todos que, de certa forma, nos ajudaram a realizar este evento através de doações para a associação. Bom, eu me chamo Valquíria Vick da Silva, sou casada, mãe de 2 filhos. Um deles, Pietro, portador da síndrome do X frágil. O diagnóstico do Pietro demorou para ser fechado, pois realizamos 2 vezes o exame de PCR, o qual o resultado dava negativo. Eu, como mãe, percebia que havia atraso significativo no desenvolvimento dele. E também, como tínhamos 3 casos de X frágil na família, comecei a ler mais sobre a síndrome e aprendi que a síndrome, além de genética, é hereditária e que o exame do PCR pode dar um falso negativo, por ser um exame mais simples, não tão preciso. Então, eu comecei a ler mais sobre e percebi que
existiam outros exames mais específicos para o diagnóstico mais preciso e correto. O exame de Solter-Blot foi feito quando ele tinha 3 anos e meio, e foi esse o exame que a gente conseguiu fechar o diagnóstico dele. Apesar de que foi a primeira vez que fizemos esse exame, deu inconclusivo, somente o segundo que deu positivo. Nessa época, o Pietro já estava com 4 anos e já fazia terapia ocupacional 2 vezes por semana e frequentava fonoaudióloga 2 vezes por semana também. Assim, com o exame em mãos, fui à escola para solicitar o segundo professor para ele, para que o mesmo tivesse essa atenção a mais na escola. Não foi uma caminhada fácil até o diagnóstico, porém digo e afirmo que o primeiro passo é a aceitação. Com o diagnóstico nas mãos e a aceitação no coração, o caminho se torna mais leve. E as superações acontecem com mais frequência. Nessa jornada, encontrei tantas outras mães que, assim como eu, estavam assustadas e perdidas. E tentei resumir o que sinto como mãe especial em algumas palavras para compartilhar com vocês. Descobrir que seu filho é especial é uma notícia que abala qualquer estrutura. Até a nossa fé fica abalada. Quem não ficaria? Na hora é um choque. O que fazer? Como será? E como contar para o restante da família. Enfim, perguntas que no momento não temos respostas. Aí vamos vivendo um dia após o outro e o que era impossível se torna possível aos poucos. O que parecia não ser real vai se tornando real. As dificuldades vão surgindo e a nossa fé volta com força total. A cada dia, Deus se torna mais presente e no caminho encontramos outros guerreiros, novas histórias, novas superações e vamos aprendendo a entender todas as limitações. Se vai falar, se não vai, se vai andar ou não. Quer saber? Tanto faz, porque cada obstáculo que enfrentamos vamos ficando mais fortes. E o que mais fortalece é a certeza do amor que só tende a aumentar em relação ao nosso filho. Então, as conquistas que vierem, com certeza serão bem-vindas. Porém, as que não acontecerem, deixa para lá. Pois o que sempre conta no final é o sorriso no rosto, o amor expresso em cada gargalhada, a cumplicidade que só nós temos e entendemos. No final do ano passado, eu tive a honra de assumir a presidência da Síndrome do X Frágil, da associação, a convite da doutora Ingrid. E desde que recebi o diagnóstico do Pietro, eu procuro estar me informando mais sobre a síndrome e ajudar na divulgação da mesma com palestras, contando a minha experiência como mãe e também agora como pedagoga. Hoje eu poder estar aqui à frente representando tantos outros pais, para mim é um orgulho e uma imensa gratidão. Obrigada. Senhoras e senhores, ao mesmo tempo em que agradecemos às autoridades pela sua presença junto à mesa de honra, solicitamos que ocupem seus lugares na plateia para darmos início às palestras desse seminário. Um momentinho só. Nós queríamos, da associação, entregar um mimo para a Janice, que a Janice foi uma pessoa muito especial em toda essa batalha. Aqui. Muito obrigada, Janice, pela tua paciência, agilidade, sensibilidade, tudo que a Valquíria falou para nós, tá? Te desejamos essa nossa homenagem.
Ingrid, eu agradeço, mas esse é o meu trabalho e eu estou sempre à disposição de todas as entidades, né? É um trabalho que a gente tem feito com o deputado Vicente Caro Preso e atendendo todos os deputados da comissão. Então, a gente sempre está à disposição de vocês. Obrigada, tá? Senhoras e senhores, para ministrar essa primeira palestra da manhã, convido a Master of Science Ingrid Tremel Barbato. Ela é bióloga, mestre em engenharia genômica, engenharia química pela UFSC, sócia proprietária do Laboratório de Genética Humana Neurogene e fundadora da Associação Catarinense da Síndrome do X Frágil. A palestra tem como tema o que devemos saber sobre a Síndrome do X Frágil, do ponto de vista genético molecular, o gene FMR1 e suas implicações. Com a palavra, doutora Ingrid Tremel Barbato. Bom dia a todos. Primeiro, agradecendo a presença de todos. Tivemos 500 pessoas inscritas. Temos certeza que tem gente no caminho tentando... Tentando chegar, é a nossa ponte atrapalhando, mas daqui a pouco está todo mundo aí presente. Então, agradeço a todos que conseguiram chegar e que tenham um lindo dia de capacitação, principalmente as nossas professoras, pessoal da saúde que vieram com tanto carinho, né? E agradeço o carinho de cada uma de vocês. Tá? Então, eu vou falar sobre um tema, é um pouco meio complicado, porque é falar sobre gene, né? Gene, proteína, são coisas que não estão no nosso dia a dia. Então, eu tentei fazer uma palestra de uma forma mais fácil de entender, e ela vai ser muito importante para vocês acompanharem daqui para frente tudo o que acontece na síndrome do X frágil. Essa causa, que é a causa do erro do gene, é uma das mais importantes que acontece dentro dessa síndrome. Agora, deixa eu ver aqui. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre o que é esse gene chamado FMR1, a sua proteína chamada FMRP e a classificação da síndrome do X frágil, que hoje a gente tem vários tipos, né? E é isso que vocês vão escutar aqui hoje. Então, como já todos falaram inicialmente, a síndrome de X frágil é a principal causa hereditária de deficiência mental. Então, quando nós falamos em X frágil, nós temos que lembrar dessa herança. É uma doença que vem de pai para filho, mãe para filho, e diferente da síndrome de Down, né? Ou de qualquer outra síndrome que nós conhecemos. Essa é a mais importante no sentido da hereditariedade. A doutora Priscila hoje vai nos contemplar com uma palestra dentro dessa área. Então, nós temos esse nome chamado X frágil por quê? Porque, há tempos atrás, os pesquisadores encontraram esse marcador chamado de frágil no cromossomo X, uma fragilidade no cromossomo X. E estudaram famílias, reconheceram esse marcador, e até em 1991, nós passamos a compreender que existia um gene, e que esse gene, então, passou a ter um nome, chamado FMR1, né, que é o Fragile X Mental Retardation 1, e esse erro, e esse gene, quando ele está
ele funciona errado, ele tem um funcionamento errado por algum motivo, por algum mecanismo que nós vamos ver hoje, ele não vai deixar codificar essa proteína. Então, é um gene que passa a funcionar errado e ele não codifica a proteína chamada FMRP. E essa proteína ela é essencial para o desenvolvimento das conexões entre as células nervosas e a maturação das sinapses. Então, pensem, é muito neurológica. E ela também está muito relacionada com o autismo. Hoje a doutora Rondi vai falar para nós essa associação do X frágil, do autismo, né? Que, vejam aqui, 30% a 60% das crianças com síndrome do X frágil apresentam o autismo. Muitas vezes se fala o autismo-like, pode-se falar em TEA, como se pode falar no autismo verdadeiro. Cada um tem algum tipo de autismo. E, se nós formos nas crianças que possuem autismo hoje, 4% a 6% nós vamos encontrar uma síndrome do X frágil. Então, hoje, o autismo é uma doença, a gente fala que é uma comorbidade associada à síndrome do X frágil. Nem todo X frágil tem autismo, né? Mas de 40% a 60%, nós vamos, de 30% a 40%, 30% a 60%, nós vamos encontrar autismo nessas crianças. Então, é muito importante. Quando elas apresentam a síndrome associada ao autismo, nós vamos ter um déficit intelectual mais avantajado. Ou seja, vai ser um pouco mais... não chega a ser tão severo, porque raramente a gente tem um severo, mas a gente tem mais o leve e o moderado. Outra importância também dessa síndrome é a incidência dela. Então, vejam, ela aparece dependendo de onde o local, né, o local que é feito esse mapeamento do X frágil, ela aparece de 1 em cada 4.000 meninos nascidos vivos e tem literatura que fala a 7.000. Recentemente, alguns autores falam até 7.000 que ela aparece, por isso passa a ser uma doença rara. Já as meninas, 1 em cada 4.000 a 6.000 meninas nascidas vivas apresentam essa síndrome. E um recente estudo da Indonésia, a doutora Rondi até apresentou no congresso agora, isso diminui bastante, dependendo da localização, nós vamos ter mais X frágil. Na Colômbia, agora, também fizeram um grande registro, apresentando que teria muito, muito mais X frágil lá do que esse registro mundial. Aí aqui vai aparecer uma situação que são as pessoas portadoras, aquelas que carregam, que seriam, no caso, as mulheres, as mães, vamos falar delas. Então, vejam bem, 1 em cada 150 a 280. Mais ou menos essa é a estatística mundial. Então, também, dependendo da localização, nós vamos ter mais ou menos. Imaginem aqui quantas pessoas nós temos. Né? No mínimo, a gente vai ter 2, 3 pessoas que são portadoras. E 1 em cada 800 homens são portadores, ou chamados pré-mutados, para a síndrome. Depois nós vamos entrar em detalhes disso. E existe uma situação que é a mais comum dentro do X frágil, e hoje muito estudado, já existem pesquisas bem interessantes em relação à zona Grey. Antigamente se desprezava a zona Grey, né? Hoje nós já temos literaturas, e a equipe da doutora Rondi faz bastante esse serviço com pacientes com zona Grey, onde mostram que eles apresentam autismo, apresentam o déficit cognitivo, o distúrbio de aprendizagem. Então, ela passa a ser uma coisa muito importante. Mas depois nós vamos explicar na hereditariedade
que ela não vai de geração para geração, só depois de muitas gerações é que elas podem ser pré-mutadas, porque esse gene ele vai se expandindo, vai aumentando de geração para geração, né? Então, ela passa a ser importante, mas para as mãezinhas hoje é bastante importante entender isso. As pesquisas indicam que de 80% a 90% das famílias portadoras ainda não foram diagnosticadas. Então, vocês imaginam, aqui no Brasil, ontem em Curitiba, anteontem, sábado, nós tivemos o Encontro Paranaense do X-Frágil, e eles estão fazendo um registro brasileiro, mostrando que o Sul e o Sudeste está muito bem mapeado. De 700 pessoas que eles já registraram com X-Frágil, mais ou menos 40% é aqui do Sul, mais 30 e poucos por cento é do Sudeste, e o Norte e Nordeste ainda não está mapeado. Tem 1%, 2%. Então, é um estudo grande que terá que ser feito, que o Brasil é muito grande, né? Então, temos que também estudar lá o Norte e o Nordeste e entender como é que o Brasil funciona. Então, eu só queria, para nós entendermos esse gene e essa proteína, nós temos que começar por uma célula. Eu tentei fazer uma aula simples e bem figurativa para nós todos entendermos. Então, lá, lembrando uma célula lá da aula de biologia, e essa célula ela contém um núcleo, e contém um citoplasma com todas as suas organelas. Dentro do núcleo vai estar todo o nosso material genético, né? A nossa condição genética hereditária, o DNA, está tudo aqui dentro do núcleo. E existem pacotes que a gente chama de DNA, que estão empacotados, o DNA, dentro de uma coisa chamada cromossomo. E esse cromossomo, então, ele se distribui por esse DNA de uma forma dessa escada retorcida, que nós chamamos que é uma fita dupla, ou dupla hélice. Então, isso aqui é o que existe dentro do núcleo de uma célula, seja ela a célula nervosa, a célula da pele, qualquer célula do nosso organismo possui esse tipo de configuração. E, naquela fita que nós vimos do DNA, existem 4 letrinhas, sempre distribuídas de uma forma aleatória e numa sequência. E ela é formada pela adenina, citosina, timina e guanina, que são as 4 letrinhas básicas do DNA. E nessa fita aqui, nós vamos só aqui mostrando que um gene contém toda a informação para a célula ler e usar. E o que seria um gene? O gene é qualquer um pedaço, aqui uma sequência, que vai me dizer o que é que vai codificar, o que é que ele vai fazer fazer um final de uma proteína. E, então, esse gene é que diz à célula como fazer a proteína. Para vocês terem uma ideia, nós temos mais ou menos 20 mil genes, né, já descobertos. E existe uma outra condição que é muito interessante, que também a doutora Rondi depois vai falar para vocês. Sobre o RNA. O RNA é uma outra condição. O RNA ele é o responsável por levar a informação do lado núcleo, né, para o citoplasma. Do núcleo para o citoplasma. Então, ele vai sair por essa fitinha aqui, chamada RNA mensageiro, e vai dizer lá para os ribossomos, vamos fazer a nossa proteína que o gene FMR1 está querendo, que é o FMRP. Aqui está uma proteínazinha sendo construída. Uma outra condição também que nós vamos ter que entender na síndrome de X-frágil é um acontecimento bioquímico chamado de metilação. O que é isso? Nós, quem não tem a síndrome, nós somos
desmetilados, ou seja, nós não temos um tal chamado radical metil. Quem fez aula de bioquímica, met, et, prop, but, né? Então, é um metil. O radical metil, ele está constantemente nas nossas células durante toda a vida nossa. E ela pode aparecer como desaparecer constantemente. Isso é um fator que a gente chama de epigenética. Mas, na síndrome do X frágil, essas marcações químicas são herdadas geneticamente já. Então, tu já manda para o filho essa metilação. Então, nós somos desmetilados, quem não tem a doença, e quem tem a síndrome do X frágil, chamado afetado, passa a ser metilado. Então, entendendo aqui só um pouquinho o gene, esse gene FMR1, ele tem 16 exons, né, que são regiões codificantes, e nesse exon 1, esse é o gene, olha só. Ele tem vários pedacinhos, vários fragmentos, que a gente chama de exons, e que nessa primeira parte aqui, que a gente chama, na extremidade 5' UTR, que não nos interessa aqui nesse momento, mas é o local que fica essa ilha de CPG, ou seja, esse processo da metilação. Se o radical metil estiver aqui na frente, ele vai fazer com que anule toda a informação desse gene e, por consequência, esse gene não vai produzir uma proteína que é a FMRP. Então, é muito importante esse processo de metilação. Depois, a Maristela, a doutora Maristela, que é uma PhD na área de biologia molecular, vai nos falar sobre diagnóstico. E ela vai mostrar para vocês que essa metilação é muito importante, porque existem hoje já testes de diagnóstico que a gente consegue ver. Inclusive, uma mulher não se entendia por que uma mulher portadora, às vezes, tem sinais de distúrbio de aprendizagem, é mais depressiva, tem sinais ou fenótipos de síndrome do X frágil e apenas uma pré-mutada. Então, a gente consegue ver, através de exames, que, às vezes, elas são parcialmente metiladas. Elas não são totalmente metiladas, como é um síndrome de X frágil que a gente chama afetado ou mutação completa. Então, isso hoje nos exames, nos diagnósticos, a gente já consegue perceber se é parcialmente metilado ou não. Inclusive o zona Gray, que começa a mudar essa configuração do zona Gray. Zona Gray também, nós conseguimos ver se ele é parcialmente metilado ou não. Aí dá para explicar melhor todo o fenótipo, ou seja, as suas características físicas. Então, classificando aqui, nós vamos ter 4 formas que nós chamamos alélicas do gene FMR1. Nós vamos ter os afetados, ou mutação completa, chamado. Nós vamos ter a fase da pré-mutação, que seria os portadores. Teríamos o zona Gray e teríamos aqueles que não têm a síndrome. Então, como eu falei no começo, nós todos temos esse gene FMR1 e ele tem uma situação que ele possui uma sequência de CGG, que é o CGG que nós acabamos de ver, citosina, guanina, guanina, citosina, guanina, guanina. Aquelas letrinhas que nós falamos lá naquele começo, nesse gene aparece nessa primeira parte dele, essa citosina, guanina, guanina. Seja eu, que tenho 28 repetições de CGG, seja outro que tem 30 CGG, mas, dentro da síndrome, isso vai se expandir. E como é que é dentro de uma zona Gray? Eu não botei aqui o exemplo de uma pessoa que não tenha, mas é igual praticamente o do zona Gray. Então, vamos lá. Aqui nós temos o gene FMR1, e ele é desmetilado na zona Gray e numa pessoa que não tem a doença.
pode ter esses casos, como acabei de falar, que são parcialmente metilados, mas na maioria das vezes são desmetilados. E eles apresentam entre 45 a 54 repetições das letrinhas CGG, CGG, 45 vezes, certo? E ele vai enviar um RNA mensageiro, esse gene, que vai sair do núcleo da célula e vai produzir a proteína FMRP de uma forma normal, na maioria das vezes, né? E hoje já se vê, já existe um teste que está saindo recentemente nos Estados Unidos, que a gente já quantifica a proteína, que até então ela não tinha tanta acurácia. Agora, eles descobriram uma técnica que a gente quantifica essa proteína. Por que que vai ser importante? Porque a proteína é que a gente vai ver, correlacionar com a parte física, né, com a parte clínica do paciente. Tá? Então, além do diagnóstico, do CGG, quantas repetições de CGG tem cada um, nós também vamos conseguir agora quantificar essa proteína FMRP. Então, aí se apresenta aqui a proteína, né, funcionando perfeitamente. Depois nós temos o gene FMR1 também, que vai ser a condição chamada de pré-mutação. Essas são as pessoas chamadas de carreadoras, que são aquelas que carregam o gene, né, o gene alterado, mas alterado de uma forma que vai de 55 a mais ou menos 199 repetições de CGG. Né? A menor que se viu até hoje é 55 e a maior que se sabe que se correlaciona com uma pré-mutação é 199. Isso tudo ainda depende da clínica do paciente, tem que correlacionar muitas coisas. Né? Então, muito importante é o diagnóstico das repetições do CGG, que eles também vão associar se é uma pré-mutação, se é uma zona grey ou se é uma mutação completa. E aí, esse RNA mensageiro, no caso da pré-mutação, agora vejam só, os pré-mutados, sabia-se que elas não tinham muitas condições clínicas, muita referência clínica, né? Achavam, não, é tudo normal. Não, hoje a doutora Rondi vai mostrar para vocês quantos eventos, desde a depressão, né, ansiedade, hoje já se vê meninos pré-mutados associados ao autismo. Né? Então, já tem várias coisas sendo vistas hoje. Então, esse RNA, que vinha uma fitinha só para produzir essa proteína, na pré-mutação, nós vamos ter ela 10 vezes maior, 10 vezes a mais aumentada. Por isso que isso causa uma ansiedade e vai gerar lá uma doença que hoje vocês também vão escutar sobre FACS-POI e FACS-TAS, né? Que é isso que vai provocar, graças a esse aumento de 10 vezes essa produção de RNA aqui. Então, o comando já sai mais ou menos errado daqui e vai diminuir a quantidade de proteína lá no final. E, finalmente, o X frágil, que é também chamado de mutação completa, o que é que vai acontecer? O gene, a repetição de CGG está aqui na frente, e vai existir um radical metil lá na frente, que vai dar aquela condição que vai anular todo esse gene, todo o funcionamento dele, anulando o RNA mensageiro, anulando a proteína FMRP, portanto, não vai produzir essa proteína, que é tão importante para a área cognitiva, neurológica, no paciente com X frágil. Então, esse entendimento é muito importante. E ele vai ter de 200 a milhares de repetições. Aqui é só para mostrar, então, que
toda essa sequência. Uma pessoa que não tem a síndrome produz a proteína, uma pessoa que tem de 55 a 200, ela tem menos proteína, enquanto que um afetado realmente, ou mutação completa, ele não vai produzir nenhuma proteína. E qual é o papel importante, então, dessa proteína? Ela, dentro de uma condição sem a doença, ela vai estar lá produzindo FMRP, como nós falamos. E o que é que ela é responsável nas pessoas que não têm a doença? Ela tem a tradução e transportes daquele RNA mensageiro e a sua degradação. Ela vai ativar a liberação dos neurotransmissores, que são super importantes no cérebro. Ela vai controlar a localização dos RNAs mensageiros nos neurônios pós-sináptico e vai ativar mais ou menos outras proteínas, que ela tem uma combinação com muitas proteínas. Esse FMRP ele é tão importante que, só passando aqui, ele interage com centenas de outras proteínas no nosso cérebro. Então, por isso que ele é muito importante. E isso tudo vai nos auxiliar na cognição, na memória, na parte motora, na atenção, na área emocional e na área comportamental. Já um indivíduo que tenha a síndrome do X frágil afetado ou mutação completa, não vai estar produzindo essa proteína e, em consequência, não vamos estar produzindo as sinapses, elas passam a ser imaturas, a estrutura e funcionamento anormal dos dendritos, que são muito importantes nos neurônios, ela vai ativar o hemiglu-5 e vai fazer uma alteração na plasticidade sináptica. Que isso são coisas importantes que acontecem no nosso cérebro. Só para vocês entenderem, então, e terminando a aula, aqui, se vocês conseguem ver, é um vermelhinho que vai andando aqui, são ativações, né, dentro dos neurônios, né, nas células nervosas, e essas ativações é que nós precisamos, que a proteína vá lá, ative os neurotransmissores, né, e que elas façam tudo acontecer. Então, se nós não temos isso, imagine que realmente muitas coisas vão estar alteradas no nosso cérebro. E aqui eu tenho mais um para terminar. É muito bonito esse vídeo mostrando o cérebro, como ele realmente funciona e como é importante toda a atuação de tudo isso que eu falei até agora. Aqui a formação aqui são os neurotransmissores, né? Exatamente como funciona, ó, dentro do nosso cérebro, a saída dos neurotransmissores, aqui são os receptores, né? Essa é a parte pré-sináptica e essa é a pós-sináptica. Então, tudo isso aqui vai dar uma alteração na síndrome. Então, é isso aí. Agradeço a todos, né? E obrigada por tudo. Agradecemos a senhora Ingrid Tremel Barbato pela excelente palestra. Damos continuidade ao nosso ciclo de palestra desta manhã. Convido a doutora Maristela Ocampos. Ela é bióloga, PhD em genética pela Universidade de Cambridge, na Inglaterra, e sócia proprietária do laboratório Neurogene. Ela irá falar sobre o diagnóstico molecular. Com a palavra, a doutora Maristela Ocampos. Olá, bom dia. Só vou posicionar aqui.
Tá. Bom dia. Desculpe a falha aqui. Bom, eu fui contemplada com a melhor parte da palestra, que é mostrar o diagnóstico molecular. Ontem fiquei pensando muito sobre isso, porque não é fácil a gente falar para um público leigo. Claro, tem muita gente aqui que já viu esse tipo de tecnologia antes, mas a gente sabe que é difícil mesmo até quando se está na área. Então, na verdade, eu vou ilustrar um pouco o que a gente consegue fazer para fazer o diagnóstico, né? Como que a gente trabalha num laboratório com o intuito de poder, de alguma forma, até colaborar no diagnóstico, conforme a senhora Valquíria já falou, né? Questões de quando alguma coisa não é bem determinada, de que forma a gente contribui para isso. Então, vou repetir um pouquinho as coisas que a Ingrid já falou. Então, nós nos baseamos... A biologia molecular se baseia no estudo de genes. Então, por isso, nós temos que fazer uma forma de poder visualizar esses genes e a alteração deles para que a gente possa diagnosticar alguma doença, no caso, claro, uma doença genética. Então, nós nos baseamos pelas complementaridades do DNA, pelas bases nucleotídicas, pelos cromossomos, toda aquela parte inicial que vocês já viram. Aqui, então, dentro do diagnóstico, as primeiras identificações da síndrome eram feitas por cromossomo, porque se sabia que havia o sítio de X frágil, e isso era, na época, a única forma que se visualizava. Hoje em dia, não se utiliza mais isso. Tá? A gente tem métodos realmente eficientes para o diagnóstico. Então, realmente, isso faz parte da história do diagnóstico da síndrome do X frágil. Nós nos detemos em estudar a variação que está dentro desse gene, que está dentro do cromossomo X. A gente vai atrás de mutações, de erros, né, de alterações do normal, para poder, então, classificar a doença para cada paciente. Então, verificando novamente o gene do FMR1, que já foi falado, nós temos uma região, que é a região promotora. Deixa eu ver se eu consigo. Não consegui. Bom, que é a região promotora, que é onde nós vamos encontrar as repetições do CGG, que é o que a gente está interessado em contar no caso da síndrome. Aqui também, nós vamos, conforme a Ingrid já mostrou também, nós temos as diferentes produção de proteína para cada um dos casos de quantidades de CGG encontrado. As repetições de CGG, que são encontradas lá na região promotora do nosso gene, que está dentro do nosso cromossomo, que está dentro da nossa célula, ele é dividido em repetições normais, que é encontrado na população em geral. Nós encontramos os carreadores, que é quando nós temos um número mais elevado de repetições, e de indivíduos que a gente chama de afetados na literatura, que são aqueles que vão ter um número grande, então, de repetições. Essa classificação que a Ingrid mostrou também é bem importante, porque, como a gente trabalha com diagnóstico, a gente tem o que a gente chama de intervalos para classificar, né, o tipo de alteração.
Então, nós temos os normais, dito normais, que vai de 6 a 40 repetições, os de zona grey, de 41 a 54, a pré-mutação, 55 a 200 e mais de 200 afetados. Então, essas repetições vão nos direcionar na hora do diagnóstico, para que a gente possa, então, nos dar para o paciente, para o cliente, onde que se posiciona a sua alteração. O diagnóstico molecular, para todas as doenças genéticas, não só para o X frágil, ele tem um histórico, né? Desde a descoberta do DNA e entender como que funcionam os genes, algumas doenças se valeram disso para poder evoluir, né? De forma que até terapias, hoje em dia, que são disponíveis, foram baseadas na correção ou até no tratamento dessas doenças. Então, no caso do X frágil, também existe um histórico de coisas que já foram feitas para tentar tanto detectar quanto para fazer prevenção, que começou com PCR de triagem em meninos, metilação, detecção de metilação, o Southern blotting, que, na verdade, é bem antigo, apesar de ser uma técnica bastante utilizada hoje, ou melhor, não tão utilizada, mas bastante certeira. O Southern blot ainda é uma técnica, eu vou falar aqui para vocês, bastante utilizado no diagnóstico do X frágil, porque ele é padrão ouro, ele consegue fazer um bom diagnóstico. Mas nós vamos ver que ele é antigo, de 96, e que, depois disso, começou a evolução da eletroforese capilar, que faz um trabalho ainda melhor, né, no sentido de que é mais rápido e mais acurado. Nós temos também o PCR pré-mutação, eu vou falar para vocês um pouquinho deles, e o screening para recém-nascido, que a gente no Brasil não faz, e que são técnicas que foram feitas nos Estados Unidos, a literatura mostra, que é também bastante controversa em alguns pontos, mas que teve bons resultados. Bom, o que nós temos disponíveis hoje, né, de uma forma fácil para o diagnóstico? Nós temos o PCR, que é a reação em cadeia da polimerase, que é um nome que foi dado a essa técnica, é uma técnica molecular. A gente utiliza um aparelho chamado termociclador e é feito em laboratório. O Southern blotting, que também é uma técnica molecular, é uma técnica bem antiga, que nem eu falei para vocês, ela é manual, mas que tem ótimos resultados, porém está sendo abandonado, na minha opinião, porque realmente ela é cara e ela depende de muito tempo. O cariótipo não se faz mais para X frágil, então ele não é mais útil, né, para isso, ele é útil para muita coisa, porém não para o X frágil. E o PCR capilar, ou sequenciamento de fragmentos, que aí sim a gente tem uma forma também bastante acurada de verificar todos aqueles estados que eu mostrei para vocês, de normais, portadores, zona grey, né? Ele consegue identificar de uma forma fácil, tecnicamente falando, e rápida, mais rápida que o blot. Essas metodologias, elas têm diferenciações, né? Então, a gente analisando, a gente pode ver que um PCR convencional ele tem limitações no sentido técnico. Não tem como a gente visualizar, por exemplo, várias repetições de CGG. Isso é uma limitação da técnica, mas não quer dizer que outras técnicas não possam ser usadas para complementar uma triagem inicial, que sim seria, nesse caso, o PCR. Tá? Essa é uma ilustração de um artigo da doutora Tassone, da doutora Hagerman, que tem algumas particularidades de cada técnica. Eu coloquei aqui apenas para que vocês tenham uma visualização geral. Hoje, a gente tem muitas opções, né, para começar essa triagem, para poder visualizar, então,
diferentes situações, tá? No PCR, o que a gente tem? A amplificação do DNA, mais simples, tá? Nós temos, normalmente a gente trabalha com sangue, e do sangue a gente vai no DNA, corta um pedacinho de DNA e faz lá dentro daquele tubinho bem pequenininho de plástico, lá, o Eppendorf, uma extração do DNA e depois a reação em cadeia da polimerase, onde a gente vai, dessa forma, identificar quanto CGG eu realmente tenho naquele paciente. Depois que eu fizer a minha técnica, eu vou identificar o tamanho dele. Só que como que eu vou visualizar isso? A gente usa uma base gelatinosa, que a gente chama de gel, e ele é visualizado num equipamento onde aparece uma fosforescência, que vocês veem lá naquele segundo quadrinho, onde tem várias bandinhas coloridas. E as bandinhas vão nos informar exatamente o tamanho de cada repetição. Tá? Eu acredito que hoje é uma técnica bem simples. Então, qualquer pessoa que faça isso com formação, ela é capaz, sim, de observar sem problemas algum o tamanho dessa tua repetição, desde que não exceda 150. Tá? Se for muito mais alto, se for uma pessoa afetada, vocês não vão identificar aí. Aí nós vamos ter que ir adiante nessa nossa investigação. Então, esse aparelhinho que eu não mostrei antes é o termociclador. É ele que faz, então, a amplificação do meu DNA, que foi extraído, que estava lá naquele tubinho de plástico. Eu coloquei ele ali dentro, e aquela reação que eu tenho a seguir é a reação do PCR, é o aumento da minha fita de DNA. Então, quais são as limitações técnicas dessa minha primeira triagem? Ela, aqui, ó, não identifica maiores que 90 repetições. A gente, em laboratório, a Cíntia, a nossa especialista, ela vê mais que isso, bem mais. Mas a gente, é claro, que precisa confirmar. Tá? Então, se isso acontecer, a gente vai sugerir para aquela pessoa fazer, provavelmente, o Southern Blot, para que a gente possa ter certeza absoluta do que está se falando. A gente nunca, isso é importante falar, em laboratório, a gente nunca quer liberar um resultado inconclusivo. Tá? Isso é, digamos, inadmissível. Eventualmente, se alguma coisa, por exemplo, o DNA não fica bom, ou se o termociclador não consegue, por alguma razão, amplificar aquele DNA, a gente faz isso. E aí, nessas situações, a gente vai ter que, sim, pedir uma extensão do exame. Mas, normalmente, a gente consegue dar resultados precisos. Né? Normalmente, eu digo praticamente sempre. Aqui é o produto amplificado, então, vocês veem que do lado tem uns tamanhos, né? E é dessa forma que a gente consegue especificar exatamente o tamanho das repetições. O Southern Blot como eu disse para vocês, é um padrão ouro. E ele consegue já fazer muita coisa. Ele vê, por exemplo, metilação, e ele consegue fazer uma coisa bem importante, que é, quando as mulheres fazem esse exame, e se elas são homozigotas, ou seja, se a repetição de CGG delas, que elas receberam do pai, e a repetição de CGG delas, que elas receberam da mãe, tem o mesmo tamanho, em gel, só vai ser visto uma única banda. E se nessa família já houver alguma suspeita de X frágil, isso é importante saber se ela realmente só tem aquela banda, ou se, por acaso, ela tem uma banda pré-mutada alta, que a gente não está enxergando. E, nessas situações, a gente aí sim classifica esse exame como inconclusivo, e a gente vai atrás de mais familiares, geralmente os pais dessa pessoa, para ver se realmente
ela recebeu 2 alelos iguais ou não. Então, o blotting aí também é uma solução, porque o blotting consegue distinguir se a paciente é homozigota mesmo ou heterozigota. Esses exemplos ainda são do PCR, da reação em cadeia da polimerase. Vocês veem que as bandas são bem claras, então o exame, hoje em dia, ele já é muito bem executado. Aqui a gente vê que é possível ver repetições baixas. A gente até enxerga as mais altas, mas a gente evita daí de fazer isso como um resultado. E o blotting, então, é a opção para quando a gente tem as homozigotas, quando a gente tem um mutado, quando a repetição é muito alta e daí o PCR não enxerga, ou mesmo algumas situações de metilação que a gente quer averiguar com mais detalhes. A gente começou a fazer o Southern Blot no laboratório como um projeto. É um projeto, na verdade, de pesquisa, para poder envolver dessa forma tanto a própria Associação Catarinense, envolvemos a universidade e mais o laboratório, para que a gente pudesse dar essa alavancada, porque até aí nós não fazíamos o blotting no Neurogê. Então, nós tivemos eu fui como bolsista de CNPq, e nós tivemos a doutora Ingrid como coordenadora do projeto, e a gente teve bons resultados, a gente conseguiu reproduzir bem o blotting de não radioativo, que é uma parte da técnica. Enfim, haviam vários desafios, e a gente conseguiu ter bons resultados. Então, por quê? Porque ele é uma técnica que geralmente nenhum laboratório quer fazer, porque ele é antigo, leva muito DNA, tu precisa de muito sangue, o corte que é obrigado a ser feito nesse DNA não é trivial. Enfim, são várias variáveis que, em geral, para quem trabalha com diagnóstico, não quer. Quer fazer os exames, vocês sabem, exames clínicos, em geral, se faz de um dia para o outro. A molecular não funciona assim. A gente leva dias. Em geral, um exame de PCR, a nossa rotina, eu acho que é 30 dias. E isso significa, por quê? Porque vocês têm que extrair o DNA, têm que correr os DNAs juntos, têm que verificar se está exatamente do tamanho, enfim. E isso é longo. No blotting, ainda, às vezes, nossos resultados levam de 2 a 3 meses. Quer dizer, em geral, para um laboratório, isso acaba não sendo muito viável. E a gente conseguiu estabelecer uma rotina até rápida e funciona bem. O blotting ele foi feito ainda nos anos 90 por Eduard Sauder, e ele também consiste de extração de DNA, também sangue, nesse caso mais, digestão, que a gente chama, que nada mais é do que cortar um pedaço de DNA, a eletroforese, que eu não sei se eu comentei com vocês, mas é aquele aparelhinho que migra o DNA, que a gente vê as bandinhas ali fosforescentes, a hibridização e revelação, que nada mais é a visualização do DNA cortado para eu comparar o tamanho das bandas. Então, no fluxo, só para vocês terem uma noção de como ela é mais elaborada, nós temos em torno de 4 etapas, que é a preparação do DNA, a transferência para uma membrana, a marcação e a visualização. Então, são só de técnica em torno de 15 a 20 dias para a gente chegar no final. E, se não funcionar, tem que começar tudo de novo. Então, acontece. Então, no passo 1, nós também partimos do mesmo pedacinho de DNA que está lá no cromossomo, que está dentro da célula. A gente faz o corte do DNA, que geralmente a gente obtém 2 pedaços, que é o normal, digamos assim. Deixa eu mostrar para vocês. Aqui. Então, nós temos a última linha lá, vocês veem,
2,8 e 5,2. Aqueles dois tamanhos são os nossos tamanhos base. Então, uma mulher normal, ela vai sempre apresentar esses dois tamanhos, que um corresponde ao X normal e o outro ao X metilado, que a gente chama, porque somos mulheres. É outro evento, tá? E eu consigo, dessa forma, distinguir se a pessoa é homozigota ou se ela é heterozigota. Aquelas bandas lá em cima, que vocês veem como um borrado, são tudo metilações. Então, o blotting, ele tem essa capacidade de ver aquilo que a doutora Ingrid falou, que é a metilação, que são as variações que podem acontecer dentro do X frágil. Aqui também são alguns outros exemplos que nós conseguimos, então, no blotting, definir homens, mulheres normais, pré-mutados, mutados e mosaico, que é uma combinação de todas essas categorias. Por isso, até que, às vezes, é muito difícil, né, relacionar clínica e diagnóstico, porque o X frágil ele tem vários tipos de situações. Isso são só os exemplos, também mostrando as nossas mulheres e homens no laboratório do nosso experimento. E aqui alguns dos nossos resultados. Então, indo de acordo com a literatura, né, mostrando, nós tínhamos um grande número de mulheres que faziam o exame e ficava inconclusivo, porque elas eram homozigotas, o que o PCR não via, não conseguia distinguir. No blotting a gente viu, então a gente conseguiu resolver um bom número de exames onde se via. Ali nós temos 77% das pessoas que fizeram o blotting na época eram mulheres, para realmente distinguir a homozigose da heterozigose. Também, para a mutação completa, a gente teve quase 50% dos exames, na época desse projeto, para ver que foram diagnosticadas pelo blotting. A eletroforese capilar, então, é agora o que a gente tem de mais novo como exame, como diagnóstico, para oferecer mesmo, né, para o paciente. E ele trabalha também com PCR, ou seja, também vai para termociclador, e tem primers, enfim, tem várias partes técnicas para que esse DNA possa ser replicado. E, a partir disso, vocês colocam num equipamento que vai verificar picos de leitura. Então, ele não tem mais a visualização de olho, digamos assim. É uma visualização no computador, porque esse sinal ele é interpretado em um software e daí vocês conseguem visualizar. Nós temos uma mulher heterozigota aqui, é só um exemplo, que eu vou mostrar para vocês o que a gente visualiza, né, no heterozigoto. Nós temos mulheres homozigotas, novamente, porém, aqui, se eu tivesse uma mulher que fosse pré-mutada ou mutada, eu estaria visualizando outros picos. Então, ele também me resolve o fato da mulher homozigota, certo? A mulher pré-mutada, aí vocês veem que existe um pico maior, que corresponde ao alelo normal, e um outro alelo um pouquinho menor, que é o pré-mutado. Mosaicismo também é verificado na eletroforese capilar, onde eu tenho mais picos, então, de leitura. Homem afetado à mutação completa. É interessante, vocês veem a leitura, como ela mostra um mosaicismo, daí no caso de tamanhos, até chegar na mutação completa. O homem pré-mutado. O homem com mosaicismo, daí no caso pré-mutado. Mulheres normais com picos de AGG, isso aí, no caso, nós temos dois tipos de eletroforese capilar que a gente trabalha, nesse tipo a gente consegue visualizar. Essas repetições AGG, elas são
consideradas como estabilizadores. Então, na transferência genética, elas são importantes. E esse tipo de eletroforese a gente consegue visualizar. Aqui ainda são mais exemplos. E nós temos também a eletroforese, onde a gente consegue visualizar a metilação. Aí também faz o mesmo papel que faz o blotting. Nesse caso, a gente usa duas reações de PCR, no caso, e numa a gente vê o indivíduo sem a metilação e na outra com a metilação, e dessa forma a gente pode comparar para ver os resultados, onde que está o não metilado. Nesse caso, o programa computacional ele é capaz até de nos dizer o quanto metilado é. Isso é importante, muitas vezes, até para tratamento, né? E para correlação de fenótipo. Bom, aí, acho que a doutora Ingrid já falou, né? Então, só para relembrar, isso tudo é muito importante para que a gente possa relacionar fenótipo e paciente, principalmente também tanto tratamento quanto aconselhamento genético, que a doutora Priscila vai falar. Aqui eu coloquei esse slide só para me posicionar com relação à epidemiologia, né? Dentro do nosso estado, o que a gente tem de dados para poder dizer o que nós encontramos até agora. Então, nós temos ali a relação. Aqui no Neurogene, a gente fez um levantamento de 10 anos até agora. O que nós encontramos? Então, nós temos 90% dos nossos pacientes que sofreram tanto o exame de PCR e blotting, 90% normais, 5,30% estão de zona grey, 2,4% de pré-mutados, 1,60% de mutados e 0,70% de inconclusivos. Esses inconclusivos, na verdade, eles estão saindo dessa categoria e estão indo já sendo definidos, né? Alguns desses exames são mais antigos e eles foram refeitos depois com as novas tecnologias. Mas a gente está dentro do que se esperaria, né? A gente tem aí um total de 1.849 pacientes, que é um dado bem bom. A gente vai ter, provavelmente, pelo menos, suponho, mais uns 1.000 aí, né? Nós vamos chegar a uns 3.000 pacientes, que vai poder nos dar essa visão geral da doença. Isso a gente já falei para vocês. Eu acho que essa parte do aconselhamento genético, não vou me meter aqui, não tem nada a ver com isso, porque não sou geneticista, mas eu acho que a doutora Ingrid faz isso de uma forma muito diária, e é muito importante o laboratório poder oferecer isso ao paciente, né? Que já conecta com a associação, e eu acho que isso é um papel importantíssimo para que aquele paciente não fique perdido com aquele resultado na mão, que a gente vê que em muitas situações a gente vê isso, e isso é muito ruim, né? Então, é importante esse encaminhamento, que nem eu falei. Essas somos nós, todas arrumadas no Neurogene, fazendo propaganda. E nosso endereço, e obrigada por todos, e desculpe se eu falei muito rápido, muita coisa. Nós agradecemos a doutora Maristela Ocampos pela excelente palestra. Peço e convido para que a senhora permaneça ao palco. E convido também o senhor Maurício Vargas para que irá fazer aqui a entrega de uma placa em agradecimento, em homenagem à doutora Maristela, perdão. Maurício Vargas, que é portador da síndrome do X frágil.
Muito obrigado à palestrante, Maristela, e também ao Maurício pela entrega da placa. Dando continuidade às palestras, com o tema agora, as implicações do ponto de vista hereditário na síndrome do X frágil, convido a doutora Priscila Bernardi. Ela é médica geneticista pela Fundação Faculdade Federal de Ciências Médicas de Porto Alegre, com título de especialista pela Sociedade Brasileira de Genética Médica. Trabalha no Hospital Universitário e na Clínica Materno-Fetal. Com a palavra, doutora Priscila Bernardi. Bom dia a todos. Eu vou agradecer o convite pela palestra, né, Ingrid, de estar participando aqui desse evento. E me foi solicitado, então, falar sobre os aspectos hereditários da síndrome do X frágil, que desde o começo está sendo abordado, e acho que vocês entenderam, né, que se fala muito de família, de mãe, de portadores e tal. Então, vamos lá. Para a gente começar a falar de doenças genéticas hereditárias, é importante a gente só começar a separar as duas coisas, né? O que é genético e o que é hereditário. Vocês acham que toda doença genética é hereditária? Sim? Não. O que é genético? Genético é quando eu tenho um fator causal que está no DNA. Eu tenho que ter algum erro, algum problema no DNA ou fatores que envolvem o DNA para causar a doença. E isso pode acontecer herdando ou não de alguém da família. Um exemplo dessa condição genética, mas que não é herdada, é a síndrome de Down. Mais de 96%, 97% das crianças que nascem com síndrome de Down ocorrem por um acidente genético, um acidente celular que não vem dos pais. Então, é uma condição genética, mas ela não é herdada. Certo? Até aqui? Por outro lado, eu vou ter problemas genéticos que são originários de uma alteração que já está em outros indivíduos da família. E aí eu estou falando de uma condição genética hereditária. No caso do X frágil, nós estamos falando de aproximadamente 99% das vezes, nós temos uma condição herdada da família. Então, ela é uma condição genética que tem essa grande significância no impacto que isso traz para a família. 99% das vezes que você fez o diagnóstico de uma criança com X frágil, você precisa olhar para essa família, porque lá está a causa genética. O nosso DNA, ele é organizado, eu vou falar com palavras mais simples, tá? Para vocês entenderem, me perdoem os especialistas, eu vou falar de uma forma bem simples para que todos possam compreender. O DNA, então, ele é organizado dentro das nossas células na forma de cromossomos. É como se eu estivesse falando, de uma forma mais didática, de uma biblioteca, em que eu tenho livros organizados em prateleiras, né? E esses livros, na realidade, contêm todas as nossas informações. Então, nós temos muitas enciclopédias na nossa célula, contendo as informações que nós herdamos dos nossos pais através desses livros. Esse conjunto de livros da nossa biblioteca se apresenta, então, na forma de 46 livros, organizados todos em pares. Então, os cromossomos são organizados em pares, sempre um que vem da mãe e um que vem do pai, e assim sucessivamente. Quando chega nesse último parzinho, que nós chamamos de cromossomos sexuais, que é o que define se nós vamos ser meninas ou meninos, nós temos essa característica de ter esses livros aqui chamados de X e X nas mulheres e X e Y nos homens. O que difere isso entre nós? É que esse livro chamado Y, ele só está presente nos homens, porque nesse livro é onde estão as informações que definem se eles terão características sexuais masculinas, os órgãos genitais masculinos, a produção de espermatozoides, né, características físicas distintas, hormonais.
Então, entre mulheres e homens, todo o conteúdo dessa biblioteca é igual, exceto por essa diferença, que nas mulheres a gente tem esses 2 livros iguais, X e X, e os homens, um X e um Y. Por que eu estou falando disso? Porque a gente está falando da síndrome do X frágil. É ali que tudo acontece, né? É naquele livro dessa biblioteca que tem uma alteração e que determina a síndrome do X frágil. O que difere a mulher ter 2X e o homem ter um X e um Y? É que, do ponto de vista das doenças, se uma mulher ela tem 2 livros X e ela carrega um livro X com uma alteração genética, ela tem uma vantagem de ter o outro livro presente nessa biblioteca, mas com as informações normais. Isso, de certa forma, clinicamente, traz menos impacto, ou talvez nenhum sintoma. É porque ela tem uma compensação, ela tem um livro normal e um livro que carrega o erro genético. Talvez isso não se manifeste nela. Os homens, eles têm um livro X. E as informações que estiverem dentro deste livro, se tiverem alguma anormalidade, irão determinar a este homem as características da doença na maior parte das vezes. Ok? Por isso que a gente fala do X frágil nos meninos, porque eles têm essa característica. Herdou o erro genético, manifesta o X frágil. As mulheres não necessariamente. O livro X, esse livro que a gente está falando, ele é um livro muito grande, ele tem um monte de capítulos dentro dele, tem um monte de doença relacionada a ele. Então, a gente tem mais de 1.500 informações dentro deste livro. Tá? Isso aqui é uma representação de um cromossomo. Vamos interpretar como se fosse um livro com muitos capítulos, né? Relacionado a muitas doenças. Quando chega aqui, nessa parte final desse nosso livro, a gente tem aqui a região, então, do X frágil. É um capítulo muito importante, que fala muito da formação de neurônio, da inteligência do indivíduo. Então, se nós temos alguma condição que afete essas informações, nós vamos ter X frágil. E essa região genética, vocês têm ouvido falar bastante, né? A doutora Ingrid e a doutora Maristela falaram de repetições, né? Repetições, de dosar repetições. É porque é como se nesse livro nós tivéssemos mais do que 200 cópias de um mesmo trecho daquele assunto. Quando se copia tanto aquela região, você afeta tanto a informação genética que você tem a doença X frágil, a síndrome X frágil. Se você tiver repetições menores, você não tem, talvez, a síndrome do X frágil, mas você tem a chance de que filhos desta pessoa aumentem o número de cópias e façam o X frágil. Então, o que os testes buscam é saber quantas cópias tem daquela região. Qual é o tamanho de cópias dessa região? É X frágil ou não é X frágil? Tá bem? Então, vamos lá. Se eu tenho um pai, um homem, que não tem X frágil, não tem deficiência mental, mas ele carrega a informação genética para X frágil. Então, ele está aqui. Ele é um papai com uma condição genética que nós chamamos de pré-mutado. É aquele paciente que tem um pouco de cópias a mais daquela página que a gente falou, mas não tem mais do que 200 cópias. Então, ele não manifesta X frágil, mas ele tem aquela condição que dá risco de ele transmitir para os filhos a informação com alteração. Ele sendo homem, vejam aqui, ele tem um X e um Y. E o X dele tem a informação de predisposição a X frágil. Muito bem. Vejam aqui, os meninos, filhos deste homem, vão herdar o que dele? Somente o Y. Né? Se ele é homem, eu vou ter filho homem, qual é a informação que eu vou passar? O Y. Então, os meninos não têm possibilidade de herdar do pai a informação com alteração. Estão vendo? Por outro lado, esse papai só tem um X e um Y. As meninas necessariamente vão herdar dele aquele X que tem alteração. Então, nós vamos levar para nós, assim, de uma forma didática, essa informação de que, se o papai carrega a informação de predisposição a X frágil, nunca irá transmitir aos meninos
e sempre irá transmitir às meninas. Entendido até aqui? Entenderam o impacto disso na família? Ao contrário dessa história, a mamãe tem 2x. E cada filho dela, seja menino ou menina, vai herdar um x dela. Só que pode ser o x com alteração e o x sem alteração. Então, cada filho dessa mulher tem 50% de chance de herdar aquela informação. Então, se a gente estava falando no homem, que a gente nunca transmite para o menino e sempre transmite para a menina, a palavra que nós vamos usar aqui para ficar na cabeça, para ser mais prático, é a palavra pode. Aqui, pode transmitir para os meninos, pode transmitir para as meninas, e tem um outro pode aqui. É que aquela mãe que tem um número de cópias naquele livro, pode, no momento de ela ter seus filhos, haver ainda uma cópia em cima daquelas cópias. Ela vai fazer uma expansão de cópias. E aí a gente tem a chance do X frágil se manifestar. Entenderam? Então, pode haver expansão. Os homens não costumam, na transmissão da sua informação para os filhos, eles transmitem o mesmo número de cópias. E as mulheres têm esse perigo de que, ainda que elas não tenham o número de cópias que dá a síndrome de X frágil, quando elas terão seus filhos, isso pode se multiplicar depois. Então, as implicações que isso vai ter, do ponto de vista hereditário, seria o seguinte: os homens que não têm X frágil, mas que têm cópias aumentadas lá naquela informação do livro, todas as filhas herdarão a pré-mutação, e aí, elas sendo meninas, elas podem, no momento de transmitir aquele número de cópias para os filhos e filhas, pode acontecer a expansão. Então, eu sou um pai que tem um pouco de cópias, transmitir para minha filha a mesma quantidade de cópias, minha filha vai ter filhos, pode multiplicar, e ela ter filhos com X frágil. Nenhum filho deste homem herdará a pré-mutação. E existe essa condição que será falada hoje, à tarde, que pode ser lido como fraxtax, é isso? Faxtas. É uma sigla, tá bem? Que são homens que não têm X frágil, não terão a deficiência mental e o autismo, mas a presença daquelas cópias aumentadas no livro X pode dar a ele uma predisposição futura, quando mais velhos, de manifestações neurológicas, que envolvem tremor, que envolvem alteração da marcha, da fala, do equilíbrio, tá certo? Então, é uma doença neurológica que pode se manifestar mais tardiamente nesse indivíduo. E, claro, que os homens que têm a mutação, que seria mais do que 200 cópias daquela região do livro lá, vai ter X frágil, que é a síndrome que a gente está falando hoje. As mulheres, então, resumindo aqui de novo, que tiverem a pré-mutação, aquelas que tiverem um número de cópias menor do que 200, mas correndo o risco de amplificar na hora de transmitir para os filhos, elas podem, então, determinar expansões na transmissão aos meninos e às meninas. Se for menino, terão X frágil, se forem meninas, podem ou não ter sintomas. Lembram que elas têm 2X? Então, mesmo que ela herde, ela pode ter sintomas mais leves, né? Mas pode manifestar sintomas. E existe uma condição aqui chamada de síndrome da falência ovariana precoce, que são mulheres que podem entrar em menopausa muito cedo, né? Se a menopausa é esperada na população depois dos 50 anos, normalmente, nós podemos ter mulheres com menos de 35 anos entrando em menopausa. E aí vocês entendem que, além de uma mulher carregar o erro genético, poder sofrer expansões, poder ter filhos com a síndrome do X frágil,
ela ainda precisa considerar na sua vida reprodutiva quando ela vai ter filhos. Porque ela não poderia, como é a maioria das mulheres hoje, planejar as suas gestações depois dos 36, 37 anos, como é hoje a nossa realidade, né? Então, são mulheres que precisam antecipar o plano das suas gestações, porque existe esse risco, e existe o risco da síndrome do X frágil nessa prole, né? Nesses filhos. E meninas que tenham, de fato, mais do que 200 cópias daquela região do livro, elas irão ter manifestações mais evidentes dessa síndrome, talvez não tanto quanto os meninos, mas também se manifestam com deficiência intelectual. Então, a gente não pode entender que X frágil é menino e não é menina, mas em virtude daquela dose do livro X, as meninas, em geral, manifestam formas um pouco mais brandas, né? Ou de deficiência intelectual, dificuldades de aprendizagem, e os meninos tendem a ter mais sintomas neurológicos, né? Com autismo, deficiência intelectual mais marcante. Então, as implicações hereditárias do X frágil, ela tem esse impacto no aconselhamento genético, né? O que é o aconselhamento genético? É quando a pessoa vai em busca de entender se há uma doença genética na família, se isto é proveniente da família ou não, quais são os riscos de acontecer em gerações futuras e também os impactos que essa condição genética pode trazer para o próprio indivíduo que está sendo diagnosticado. Isso tudo é o aconselhamento genético. E, nesse caso do X frágil, sendo uma condição com tamanha hereditariedade, né? A gente falou que 99% das vezes isso tem transmissão familiar, considerando que isso pode afetar meninos e meninas, é importante que a gente vá em busca desse diagnóstico, que se tenha esse diagnóstico, porque isso traz toda uma repercussão familiar. Inclusive, além de quem está diante de um diagnóstico de uma criança com X frágil, por trás dessa pessoa tem toda uma família envolvida. E, muitas vezes, é a irmã daquela mamãe que teve um menino com X frágil que precisa saber quais são os riscos para ela ter os seus filhos, quais são as alternativas que ela tem. E se ela for portadora também. Hoje, a gente vai ter, inclusive, ao longo do dia, um pouco essa discussão que envolve a questão da fertilização in vitro, né, que são métodos hoje de reprodução em que você pode buscar, às vezes, o diagnóstico de um bebê, de um embrião, antes de ele ser implantado no útero materno, né, com a ideia de selecionar os embriões que não tenham aquela doença, aquela condição genética familiar. Então, tem um impacto muito grande você ter esse diagnóstico em virtude de tudo isso que chega à família quando você tem X frágil, né? X frágil não é uma condição de você atender um paciente, resolver aquela dúvida e a gente fecha a porta, né? E deseja boa sorte para a família. A gente tem que envolver a família porque há impacto para muitos outros indivíduos. Tá bem? Eu não sei se esta pessoa tem X frágil, né? Esta moça, ela tem um número de cópias a mais. Será que ela vai ter filhos aqui com X frágil? Né? E essa aqui, ela pode também. E essa também. E essa também. E essa também. É uma família grande, né? Tá bem? É isso. Doutora Priscila, eu convido para que permaneça ao palco, que o meu colega de trabalho aqui, o Camilo, vai te entregar uma homenagem em agradecimento. Camilo, por favor, pode subir ao palco.
Senhoras e senhores, nesse momento teremos um pequeno intervalo para um café e retornamos daqui a pouquinho com a palestra da doutora Rhonda Egerman.